Fala pessoal, aqui quem fala é o Thales, seu amigo escritor. E o tema de hoje é qual a função da palavra? E esse tema ele é até bem abrangente, né? Porque eu poderia falar, pegar muitas rotas, seguir muitos caminhos alternativos, mas eu vou procurar focar em algo bem específico. E vocês vão entender no final do vídeo o que eu quero dizer com isso. Bom, a função da palavra, eu acho que para uma pessoa comum seria comunicar algo, né? Você fala e a pessoa entende você, entende aquilo que você quer dizer e aquilo que você queria transmitir chega até ela. Eu acho que, por exemplo, você não precisa necessariamente falar, vocalizar para você conseguir transmitir isso. Tem aquelas linguagens de sinais, libras, tem as intenções que você faz no sentido de expressões faciais. Às vezes você está chateado com alguém, você olha para a pessoa e a pessoa já sabe que você não quer nem olhar para a cara dela, não está feliz com ela. Então isso, na minha opinião, também é palavra, tá? Não necessariamente uma letra num papel. Pode ser também, pode, mas não é necessariamente só isso. E a função da palavra, eu acho que no começo surgiu de uma necessidade. Da necessidade de explicar, porque o ser humano tem essa necessidade doentia, né, de explicar aquilo que ele ainda não conhece. Por exemplo, ou que ele ainda não conseguiu explicar direito, que é a voz. Esses barulhos que não fazem sentido nenhum, que a gente faz e a gente atribui o sentido a eles. A gente chama de palavra. E aí no nosso cérebro faz sentido. Mas se você pegar um japonês, colocar aqui no Brasil, que ele nunca falou português, nunca ouviu falando, nunca ouviu ninguém falando português, ele vai achar que aquilo é um barulho. Já percebeu? Pega alguém, talvez você seja essa pessoa, alguém que não entende inglês, alguém que nunca falou inglês, bota ela nos Estados Unidos. Essa pessoa vai olhar para aquelas pessoas falando inglês e vai dizer que eles estão balbuciando, fazendo uns barulhos estranhos, embora ela saiba que aquilo é inglês, porque o ser humano nomeou aquilo como inglês. Para ela aquilo é um barulho, entendeu? E algumas vezes, quando eu estou ouvindo pessoas falando rápido demais, às vezes não só em inglês, mas em português também, gera essa confusão, esse ruído na comunicação. E isso é a prova de que a função da palavra está aí, né? Da gente dar sentido às coisas. A gente gosta disso porque sem isso a gente não consegue existir no mundo. Por exemplo, eu estou sentado em algo e a gente chama isso de cadeira. Por que a gente gosta de nomear as coisas? Porque a gente sabe onde a gente está. Eu estou sentado na cadeira, na cozinha. Então, a gente nomeia o lugar, nomeia o objeto, nomeia tudo, porque a gente tem noção espacial sobre as coisas. E isso é importante para o ser humano de uma forma assim imensurável. Mas vamos mais adiante, né, em relação à função da palavra. Por exemplo, quando eu era bem criança mesmo, eu percebia que eu era diferente das outras crianças, porque eu sempre fui muito contido, muito tímido, muito introvertido que fala, né? Uma pessoa mais fechada. E eu percebi que meus colegas de classe, eles eram o oposto de mim. E eles gesticulavam, gritavam, pulavam. E eu ficava meio assim, eu já era tímido, então eu ficava com mais medo ainda de me relacionar com eles. Isso é bem interessante. Porque quando eu ia falar com eles, eu lembro que eu falava palavras bem difíceis, palavras que uma criança geralmente não usaria, e eles não entendiam aquilo que eu dizia, sabe? Eu não lembro as palavras certas que eu usava, mas eu lembro que eles falavam cortando as palavras, omitindo certas letras, o que a gente chama de gíria, né? Eles usavam muitas gírias e falavam gritando também. Então, assim, eu não conseguia muitas vezes compreender o que eles diziam e eu não conseguia, e eles também não conseguiam me compreender, enfim, vice-versa, né? Acho que vocês conseguiram entender.
E aí eu falei, cara, eu tenho que conviver com essas pessoas. Só que é, é muito difícil para elas me compreenderem. O que eu posso fazer? Já que eu realmente tenho que conviver com elas. Eu comecei a adaptar a minha forma de falar àquelas pessoas. Só que não é questão de assassinar seu próprio eu para poder se encaixar em algum lugar, não é isso. É questão de assim, se você precisa comunicar algo a alguém, como eu estou fazendo com vocês. Eu estou gravando um vídeo e eu preciso que vocês entendam aquilo que eu quero dizer. Quer dizer, a minha realidade precisa sair de mim e alcançar vocês de uma maneira que vocês entendam. Então eu uso certos artifícios. Eu vou falando coisas que aproximem vocês da minha realidade, dando exemplos, por exemplo, essa questão de quando eu estudava, enfim. E aí, quando eu passei a adaptar o meu falar e às vezes falar, por exemplo, eu ouvia as coisas que eles falavam, falava, bom, eles falavam essas gírias, eles falam essas gírias, vou começar a falar também. Falava essas mesmas gírias para eles, eles começaram a me entender. Eu falei, ah, que interessante, então se eu falar dessa forma, eles me entendem. E foi aí, eu acho, eu nem tinha percebido isso, mas foi aí que começou a minha carreira de escritor. Lá no prezinho, lá na quinta série, sexta série, porque escrever é realmente você fazer com que sua voz seja entendida pelo leitor. Porque a verdade é essa, a gente quer gerar emoção no leitor. Mas emoção é uma coisa muito particular, sabe? Tem gente que vai ver uma borboleta e vai dizer, nossa, que lindo. E tem gente que vai olhar a borboleta e vai falar, nossa, eu tenho pavor desse bicho, tira isso daí. Entendeu? Alcançar a mente da pessoa, entender como ela pensa, como ela age, do que ela gosta, do que ela não gosta, é essencial quando você quer escrever. E eu comecei esse processo quando eu era criança. E eu nem sabia disso. Na época eu achava muito sofrido para mim, né? Eu falo, nossa, eu não gosto de falar gíria, eu não gosto de falar palavrão, mas agora eu tenho que falar porque realmente aquelas pessoas não iam me entender. E é interessante essa questão do palavrão, porque até, não sei, acho que até os 14 anos, sei lá, eu não falava palavrão, eu acho, não vou saber dizer a idade certa. Eu achava aquilo horrível, porque eu fui criado de forma diferente. Eu sou nerd, eu fui criado de uma maneira muito certinha, então eu falava, não, isso é errado, eu não vou falar disso. Meus amigos falavam pra mim, não, falava alguma coisa, depois falava um palavrão. E aí eu chegava e falava, pô, não fala isso, entendeu? Errado e tal. Só que aí eu entendi, recentemente inclusive, a função dessas palavras. Muitas vezes a função dessas palavras, ela nem é ofender. Porque, por exemplo, tem vezes que você está muito nervoso, muito chateado, mas não com uma pessoa, não querendo ofender a outra. Você está chateado consigo mesmo. E aí você vai e fala esse palavrão e a sua mente, a sua alma, ela meio que relaxa, entende? Às vezes você bate o dedinho do pé na mesa e você fala, puta que pariu. E aí acabou aquilo, você já superou aquilo e você segue em frente. Diferente de se você guardar aquilo para si, guardar, e aquilo gera uma mágoa no seu coração. Você fala, nossa, eu não fiz nada a respeito daquilo, entende? Então eu acho que tem diferença você usar um palavrão para ofender alguém e usar um palavrão como válvula de escape. E onde eu quero chegar com tudo isso? Que eu quando era criança, eu entendi a palavra como parte do ser. Eu dizia, não, fulano falou um palavrão, é aquilo que ele é. Ele é aquilo, ele é aquele palavrão, e não é, entendeu? E às vezes, palavras bonitas não querem dizer que a pessoa é bonita também. Eu estou dizendo no sentido de caráter, sabe? De índole. Às vezes a pessoa usa palavras bonitas, como um político que quer persuadir você, mas ele chega ao poder e destrói sua vida, entendeu? Então hoje eu tenho essa maturidade de entender que palavras são ferramentas.
E ferramentas podem ser usadas de toda maneira. Por exemplo, eu estava pensando a respeito disso enquanto eu estava tomando banho. Que vamos imaginar uma cena onde uma mãe, eu não vou saber dizer porquê, mas o importante é a gente se focar na cena. Uma mãe que deseja matar seu filho por algum motivo. Talvez um daqueles livros policiais, não sei. E aí, essa mãe, ela vai ser gentil, educada, amorosa com o filho, vai abraçar aquele filho vai acreditar. Mas você que é leitor, que está lendo aquele livro, você vai ficar completamente nervoso, completamente desconfortável com aquela cena. Você vai pensar assim, cara, quando que essa mulher vai matar esse filho? Porque já está dando todos os indícios e eu só estou esperando ela matar. Então, assim, ela está usando palavras bonitas, ela está sorrindo, ela está sendo educada, mas ela não necessariamente tem uma intenção boa com aquele filho, entendem? Então, assim, eu proponho a vocês pensarem um pouco a respeito, passarem a enxergar a palavra como uma ferramenta e não como parte da alma da pessoa, sabe? Eu tinha medo, ou não gostava, não sei, de algumas músicas que retratavam coisas não tão boas. Eu não posso falar aqui porque eu acho que o YouTube vai me cancelar, mas coisas ruins, né, que não são agradáveis em nenhuma nação, nenhuma cultura gosta desse tipo de coisa, né? E eu falava, não vou gostar desse tipo de música porque fala sobre coisas ruins, de pessoas que tiram suas próprias vidas, você entendem? E depois que eu comecei a ter maturidade para entender que a palavra é uma ferramenta, eu comecei a abrir meus horizontes para entender assim, aquilo é uma arte, sabe? Que aquela música não está falando daquela questão para mandar todo mundo fazer aquilo. Aquela música, ela está, na verdade, chamando a atenção para aquilo, para que você não cometa aquele ato, entende? E fazer essa movimentação de aquilo é uma arte, aquilo precisa ser um instrumento para que você reflita e não algo que vai fazer você cometer algo ruim, é um começo para que você entenda que a função da palavra é aquilo que você dá para ela, entende? Qual a função da palavra? Depende. Qual a sua intenção com a palavra? Então, é isso. Eu acho que eu cheguei no ponto que eu queria chegar. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Manda para sua mãe, vó, periquito, papagaio, todo mundo, para me ajudar a fazer crescer esse canal do YouTube, beleza? Então é isso, um forte abraço e até a próxima.